puder. Pode? Pode. Meninas, esta é uma máquina overlock que é utilizada para fazer o acabamento das roupas ou para fazer o fechamento de peças de malha, tá bom? O que é o acabamento? Aqui vocês têm a borda do tecido, né? Geralmente tem uma costura reta, deixando 1 centímetro de margem para fora. E nós fazemos a overlock em cima dessa margem de costura, que é para fazer o acabamento, para não desfiar o tecido, tá? Então a overlock, ela trabalha simultaneamente com linhas que ficam aqui na parte de trás e com fios que ficam aqui na parte lateral, tá? As linhas, elas vão para qual peça da máquina? Pra agulha. Vão para agulha. Nesse caso, nós temos 2 cones de linha. Quantas agulhas nós temos na máquina? 2. 2, né? Então, para quem ainda não reparou, vamos perceber agora que essa máquina tem 2 agulhas. Ela é um pouco diferente das outras overlocks, né? Esse modelo aqui, 2 agulhas, 4 tensores, 2 tensores para as linhas, 2 tensores para os fios. Esse modelo se chama ponto cadeia. É igual a gente fala reação em cadeia, né? Uma na sequência da outra. Ponto cadeia, um ponto seguido do outro. Ou seja, 2 pontos, 2 costuras retas que são feitas com as linhas, que são feitas pelas 2 agulhas, tá? Então, essas agulhas vão pegar a linha, transportar para a parte de baixo da máquina, que vai encontrar com os 2 fios que estão aqui na parte de baixo. Existem 2 peças aqui que se chamam looper. Looper significa no português volta, né? Então ela literalmente faz uma volta. E vai encontrar com as linhas das agulhas e vai formar o chuleado que vocês estão acostumados a ver, chamado overlock. Overlock tem lado de cima e lado de baixo, tá? Então tá aqui, costurou. O chuleado, que fica na face de cima do tecido, quem faz é o looper superior, que pega esse fio aqui, ó, que vem para o terceiro tensor. Primeiro tensor, primeira linha, agulha de fora. Segundo tensor, segunda linha, segunda agulha, que é a agulha mais de dentro. Terceiro tensor, looper superior, que ele vai fazer esse movimento assim, ó, vai na parte de cima da máquina, vai na parte de fora da máquina. Ele vai fazer o chuleado que fica na face de cima do tecido. E o quarto fio, que vem para o quarto tensor, que vai para o looper inferior, que não sai da parte de baixo da máquina, ele trabalha nesse sentido assim, só na parte de baixo da máquina, tá? E ele vai fazer o chuleado na face de baixo do tecido, tá? Lá na nossa apostila tem o diagrama desse ponto em escala grande, tá? Pra gente entender. Então, vocês vão ver que tem 2 costuras, uma ao lado da outra. A primeira costura se chama costura de fechamento, porque é ela que literalmente une um tecido com o outro, tá? E a segunda costura da segunda linha se chama costura de reforço. Então, por que essa máquina foi criada? Pensando nas roupas de academia, no nicho fitness. O que acontecia? Eu tô lá na academia, né? Movimenta muito, e aí, calça muito apertada, um belo dia, arrebentou a linha. E aí abriu um buraco. E aí a pessoa passa vergonha na academia, né? Então foi pensado uma segunda costura que era para reforçar. Caso a primeira arrebente, a de dentro, que é a costura de reforço, não deixa a roupa literalmente abrir um buraco, né? Então ela foi pensada exatamente para as malharias de trabalhar. É muito leve. Cuidado com o alfinete. E isso, tem que ter muito cuidado com o alfinete na overlock, né? Porque faz um estrago na navalha e na agulha. Nunca a gente costura uma roupa com alfinete na overlock. Então essa aqui é aquela máquina que recorta o tecido. Ela tem uma lâmina que se chama navalha, que ela sobe e desce, estão vendo? À medida que movimenta a agulha, o volante, a navalha também sobe e desce. Então tudo que estiver sendo costurado,
que ultrapassar da navalha para fora, vai ser cortado. Qual é o jeito da gente costurar na overlock? Tecido encostado na navalha. Tá? Encostadinho aqui, ó, na lateral da navalha. O que acontece se eu costuro? Ah, eu tô com medo de recortar. Vou deixar o tecido um pouquinho afastado. Ponto com defeito, porque a costura vai ficar fora do tecido e vai ficar muito estreitinha e não vai dar nenhuma segurança na costura, que corre o risco de abrir. Então, sempre, tá? Vocês vão se lembrar que o tecido tem que ser colado na paredinha da navalha. Se durante a costura vocês deixarem o tecido desviar um pouquinho para dentro, vai cortar. Se deixar a costura desviar um pouquinho para fora, o ponto vai ficar fora do tecido e vai ter que desmanchar. Então, tecido alinhado aqui, ó, na frente da agulha, linha reta. Tá bom? Vocês têm que traçar uma linha imaginária da navalha até aqui. Tá? Deixar o tecido seguir sempre reto. Então, na hora da gente costurar, isso aqui se chama braço calcador, tá? Ele é acionado através dessa alavanca que tem aqui atrás, que é bem dura. Vocês têm que apertar ela até embaixo. Aí essa lingueta aqui sobe, você vem com o braço calcador, encaixa, e essa lingueta tem que fechar por fora do calcador, tá? Literalmente ela tem que fazer isso.